Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade na qual Ele me concede, pelos pastores que aqui estão à frente desta obra. Muito obrigado pela oportunidade. Livro de Mateus, glória a Deus, capítulo 25. A partir do versículo 14. Aqui na minha Bíblia está escrito parábola dos talentos. Mateus 25, 14 até o 31 vai dizer assim, amém? glória a Deus. Porque isto é também como que é um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximando-lhe que recebera 5 talentos, ele trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando o outro que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e este com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhes o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conheço, que és um homem muito duro, que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e junto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tira-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, tome assento, fique à vontade. Permita-me orar nesse momento por essa palavra e sobre aquilo que o Senhor há de fazer nesse lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar a tua igreja. Não é a minha, Pai, é a tua. Quero te apresentar a tua palavra, Senhor. Quero te apresentar os teus talentos. Tudo é teu, não é meu. Então seja feita a tua vontade, o teu querer. Ensina-nos, Pai, conforme o que tu queres ensinar. Faz, Senhor, meu Deus, o que tu queres fazer. Ages como tu queres agir no meio do teu povo, ó Pai. Vai quebrando todo o empecilho, todo o atrapalho, toda a ação de Satanás para tentar impedir a semente que será lançada no coração dos teus servos, Senhor. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, antes de eu iniciar esse estudo dessa parábola, eu preciso dizer para você que esta parábola, ela também está relatada no livro de Lucas. No livro de Lucas, está no capítulo 19, a partir do versículo 12. A diferença é que em Lucas, ele chama de a parábola das minas. E
em Mateus ele chama a parábola dos talentos. Essa é a diferença basicamente entre as duas parábolas. E lógico, né? Quem já leu Lucas sabe. Lucas sempre tem um detalhe a mais. Ele foi um pesquisador, ele era médico, mas também foi um pesquisador, que sempre tem um detalhezinho a mais. E esses detalhes, eu quero começar a falar por eles, para ganhar tempo, para não precisar ler toda a parábola novamente, amém? E o primeiro ponto que nós já começamos a pensar é o seguinte: quem é este Senhor? Porque as duas parábolas vai começar a falar o seguinte: este Senhor dos servos, este investidor, este empreendedor, quem é esta pessoa? Primeiro ponto, quem é essa pessoa? As duas parábolas em Mateus, ele vai dizer assim: um homem que partindo para fora da terra. Só isso. E aí a gente tem que entender que ele morreu. Mas em Lucas, o Lucas ele é sempre detalhista. E ele aborda três pontos para que nós venhamos a entender quem é este Senhor. Primeiro ele vai dizer assim: um homem nobre de nascimento. Aí nós já pensamos, poxa, eu pensei que era Jesus. Mas Jesus não teve um nobre nascimento. Nós sabemos que Jesus ele nasceu numa manjedoura, porque ligamos nobre com nobreza, com ouro, com prata, com riqueza. Mas eu quero relembrar qual é a definição de nobre segundo o nosso dicionário. Nobre, aquele que tem uma descendência ilustre, aquele que é magnífico, aquele que é majestoso, aquele que é digno, aquele que tem uma bondade de alma. Esse é nobre. Então quem tem essa descendência patriarcal ilustre, quem é assim digno, quem é maravilhoso, quem é majestoso? Sim, ele, Jesus. E mais, Lucas vai dizer assim: e ele partindo para uma terra distante para ser coroado e para depois voltar. Então, peraí, Jesus teve que partir para ser coroado. Quando que isso aconteceu? Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante, vai relatar o versículo que nós sabemos de cor e salteado. Qual? É onde Deus vai fazer com que o Senhor desça todos os níveis e depois ele vai fazer subir todos os níveis. Que está escrito assim: ele, quem? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, se tornando figura humana. Encontrando ele em figura humana igual a nós, ele humilhou a si mesmo, se tornando servo, obediente até a morte, e morte de cruz, lá no último nível. E aí soberanamente Deus o exaltou, e elevou o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós entendemos que ele partiu e foi ser coroado. Ele é o nosso Senhor. E para não termos dúvida, Lucas vai dizer assim: os seus súditos, não esses servos, os súditos, não queria que este Senhor seja rei sobre ele. Então Jesus estava falando dos judeus, porque em João capítulo 1, do versículo 10 e 11, vai dizer assim que o Senhor, ele é a palavra, e por tudo foi criado por ele, e ele veio para o que era seu, mas o seu não o quiseram. Por isso, os seus súditos não queriam que ele reinasse sobre ele. O Senhor estava falando: sou eu. Era mais fácil o Senhor falar: sou eu. Então, nós sabemos que este Senhor, este empreendedor, este investidor é Jesus Cristo. Amém? E eu vou muito além, eu digo assim que ele é o grande empreendedor. E eu já começo a entrar a nível de negócio, porque essa parábola ela trata sobre isso, ela trata sobre negócios, finanças, estratégias, empreendedorismo, dinheiro. Essa parábola trata isso. E no mundo dos negócios, amados, existem vários tipos de empreendedor. Existe um autônomo, existe um microempreendedor, um empreendedor individual, existe um empreendedor de pequeno porte, médio porte, grande porte. Existem os homens que investem na bolsa de valores, aqueles homens que são investidores anjos, que são aquelas pessoas que investem na ideia de alguém. Existem todo tipo de empreendedor.
Mas existe um empreendedor que é maior do que todos. Eles estão em um nível superior, que é chamado grandes empreendedores. E por que eles são grandes empreendedores? Porque eles têm muito poder. E eles não têm medo de investir no projeto deles. Se nós fôssemos levar simplesmente o quantitativo, o nosso Senhor já seria o grande empreendedor, porque ele tem muito poder. Isso já o tornaria o grande empreendedor. Mas eu vou mais além. Eu digo que ele é o exclusivo, ele é o único. Sabe por quê? Quero levar um pensamento para você. Imagine se você fosse dono de pedras preciosas na qual o mercado financeiro nunca viu. Então você iria controlar todo o mercado financeiro e o mercado mundial. Assim é o Senhor. O que Ele tem, só Ele tem. O que Ele pode te dar, só Ele pode te dar. Então eu vejo nisso uma exclusividade. O que Deus pode te dar, Satanás não pode te dar. Satanás tenta te comprar com migalhas, mas o que Deus te dá, só Ele pode te dar. Amém? E eu vou mais além. Eu digo o seguinte: a quem Ele dá esses talentos preciosos? E eu pergunto para você o seguinte: se coloque nesse lugar. Imagine que você é possuidor não, mas que você tem 7 pedras preciosas na qual o mundo jamais viu. E cada uma dessas pedras tem um poder maravilhoso sobre o mundo. Uma dessas pedras tira a fome. A outra pedra tira das trevas e transforma na luz. A outra pedra, ela faz com que tire a tristeza e coloque a alegria. Impacto gigantesco. Se você parar para pensar, este é o problema da humanidade. Todos esses poderes vêm do Senhor. E se você tivesse todas essas pedras, a quem você daria? Quem você daria para investir essas pedras? Se ao meu ver, a nível financeiro e de negócio, eu daria para uma pessoa que fosse formada, mestrada, pós-graduada, mestrada, doutorada, PhD, se tivesse 10, 20 anos de experiência, melhor ainda, porque isso me traria alguma segurança que os meus talentos, que essas pedras me renderiam alguma coisa. Mas aí, o Senhor faz ao contrário disso tudo. O Senhor vem e Ele diz o seguinte: não, meu filho, mas eu faço diferente. Eu escolho as coisas poucas desse mundo para confundir as sábias. Eu escolho quem não são para confundir os que são. Eu escolho você. Amados, Deus nos escolheu para carregar sobre nós esses talentos. Talentos esses preciosíssimos. Amados, isso é loucura. Convenhamos, existem cientistas que estão há 30, 40, 50 anos, passam de gerações a gerações para tentar descobrir como a origem do mundo se formou. E aí você abre a Bíblia e Deus começa a te mostrar o oculto, o escondido. Que isso? Esses talentos estão sobre as nossas vidas, amados. O Senhor te deu esses talentos e eles são preciosíssimos. Amém? Glória a Deus. E aí, já que nós estamos falando de talentos e valor do talento, então eu gosto de dizer assim: quanto vale um talento? A nível material mesmo, quanto vale um talento? No livro de Lucas, nós não conseguimos pesar o valor, porque lá chama de mina. E o que é uma mina? A mina é um lugar onde nós depositamos tesouros, e eles podem ser grandes ou pequenos. Só quem conhece é aquele que sonda o interior da mina. Mas em Mateus, quando começa a se falar de talento, nós conseguimos pesar e saber quanto vale um talento. Porque há mais de 2000 anos atrás, pesava-se assim: um dia de trabalho de uma pessoa, em média, equivalia a 1 denário. E um talento são 6.000 denários. Ou seja, passando para os nossos dias, imagina-se uma diarista que ela cobre R$50 pelo seu serviço diário. Multiplicando por 6.000 denários, isso daria R$300.000. Isso se fosse talento de prata. Se fosse talento de ouro, multiplica-se 30 vezes sobre o valor da prata. Isso daria R$9 milhões.
Ou seja, talento é valioso. Talento é valioso. Tanto ele como prata, como ouro, aquilo que está sobre a sua vida é valioso. Por isso que o mundo depende, sabe? Você é a solução, porque aquilo que Deus coloca em você, isso é precioso. Amém? E aí nós chegamos na parte da distribuição dos talentos. E quando nós chegamos nessa parte, eu acho muito interessante, porque o Senhor, Ele chama 3 servos. E Ele diz o seguinte: olha, para você eu quero lhe dar 5 talentos. E para você eu quero lhe dar 2 talentos. E para o último eu quero lhe dar 1 talento. E isso segundo a sua capacidade. Nós podemos tirar diversas coisas acerca dessa distribuição. Das coisas mais simples, como por exemplo, quantos servos ficaram sem talento? Nenhum. Ou seja, todos nós temos pelo menos 1 talento. Aí eu acho muito engraçado quando a pessoa chega comigo e diz: mas eu não tenho nenhum talento. Eu não tenho nenhum talento, irmão. Aí quando eu encontro com essa pessoa na fila de um banco, quando eu encontro essa pessoa na fila de um consultório, em 5 minutos ela está conversando com alguém. Em 10 minutos já sabe sobre a vida da pessoa. Mais 15 minutos já está chamando para a campanha. Não tem talento. Isso, olha o evangelismo batendo aí. Talento do evangelismo, amado. Não, mas é muito fácil só conversar. É fácil para quem tem. Para mim não é fácil. Então quem tem o dom do evangelismo, numa simples conversa já está chamando para a campanha. Então todo mundo tem talento. Você tem no mínimo 1 talento. E outra coisa, outra pessoa poderia falar assim: quantos servos ficaram de fora? Então a pessoa pode dizer: poxa, bem que eu queria trabalhar na igreja, mas não tem trabalho. Quantos servos ficaram sem trabalho? Nenhum. Todos tinham trabalho. Tem trabalho para todos, amados, na igreja. O problema é que em Lucas capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte: que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Trabalho sempre vai ter. Amém, pastor? E aí, mas o que eu acho mais maravilhoso nessa distribuição dos talentos, eu não consigo ler esse versículo sem imaginar um comentário maldoso. E eu vou te explicar por quê. E agora nós começamos a pegar pesado na ministração. Eu vou te explicar por quê. Nós estamos vivendo em um mundo onde os frutos carnais estão batendo tanto nas portas do nosso coração, estão batendo tanto nas portas das igrejas, que eu não consigo imaginar essa distribuição de talentos sem um comentário maldoso. E eu vou lhe explicar por quê. Imagine uma grande igreja, centenas de membros, e o pastor chama 3 membros para estar no altar. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, para você eu vou lhe dar 5 presentes. E já para o outro membro eu vou lhe dar 2 presentes. E para o último eu vou lhe dar 1 presente. É tão bonitinho isso, mas parece que eu já posso imaginar aquele que recebeu 2 presentes falando assim: poxa, mas eu só recebi 2 presentes e o irmão lá recebeu 5. Não é que é verdade? Eu já posso imaginar aquele que recebeu 1 e eu só recebi 1 presente. O irmão recebeu 5. Eu quero receber 5 também. Eu não quero fazer o que o irmão fez, mas eu também quero receber 5. Amados, é o que mais nós vimos nas igrejas. O que mais vimos nas igrejas, o que é? São irmãos com inveja dos talentos alheios, desejando o talento do próximo. Nós não vimos isso nesses servos, amados. Nós não vimos o outro servo poderia falar assim: olha, eu tenho um talento. Eu também tenho. Mas o meu talento é melhor. Não, porque eu faço assim, porque eu faço desse jeito. Não, porque na minha igreja tem mais disso. Não, porque na minha igreja tem mais daquilo. Não. Sabe por quê que estes servos não tinham a disputa de talentos? Por 2 motivos. O primeiro, eles tinham a plena certeza que os talentos não eram deles. E segundo, tudo o que eles faziam era para o Senhor. Amados, se você entender esses 2 pontos, fechou. Sabe por quê? O segundo é fácil de explicar. Tudo o que eles faziam era para o Senhor.
Aquele que recebeu 5 talentos, ganhou mais 5 e entregou quantos para o Senhor? 10. Ele não ficou com um para comprar uma Hilux, ele não ficou com um para comprar uma mansão, ele não ficou com um para comprar uma viagem no exterior, ele não ficou com um para exaltar o seu nome sobre a terra. Tudo que ele fez foi para o Senhor. Amados, isso é forte, mas é necessário. O talento não é meu. O talento não é seu. E quando nós começamos a aprender isso, amados, nós começamos a aprender isso, e nós vimos que nós não podemos desejar o talento do irmão. Porque imagina só, se eu falasse assim, eu prego, mas eu queria cantar como uma irmã canta. Por quê, amados? Pare para pensar, por quê? Eu quero aplausos? Eu quero CD gravado? Eu quero plataforma? Tudo que eu venha querer seja para a minha vanglória. Se eu tenho uma certeza que aquilo que eu fizer e o que ela fizer seja para Deus, nós iremos até se juntar, porque nós teremos um único objetivo, de agradar o Senhor. Amém? Amém. Mas o talento não é meu, causa muita confusão no meio da igreja, e isso é muito difícil de entender, e eu vou te explicar por quê. Porque quando o Senhor fala o seguinte, eu dou conforme a sua capacidade, e isso vai ao encontro da nossa personalidade, isso vai ao encontro do nosso caráter, isso vai ao encontro do nosso modo de ser, ou seja, o talento que está sobre você cai como uma luva perfeitamente numa mão, cai como uma túnica que foi confeccionada para um corpo imperfeito, cai certinho. O Senhor te dá um talento que é conforme você. Vou lhe dar um exemplo para você entender melhor. Você já viu o pastor Marcos Feliciano pregando? É uma bênção, amado, porque ele tem um talento. Ele tem um talento. O jeito que ele prega, o jeito que ele conta a história, você começa ali a assistir 1 hora de pregação e parece que é 15 minutos, porque ele tem um talento. E Deus deu sobre ele um talento. Deus deu sobre ele um talento. Mas parece como uma luva que cai perfeitamente, como uma túnica que se ajeita no corpo. Mas aí você vai falar assim, o talento é dele. Aí é que é a chave. É dele por legitimidade do pai, mas não é dele por possessividade. Aí é que tá. Ou seja, o pastor Marcos Feliciano vai usar o talento dele como o Senhor quer que ele use. Mas quando o Senhor voltar, ele vai dizer, Senhor, está aqui o teu talento. Com ele eu ganhei 20 mil almas para ti. Com ele eu fui para o exterior, mas fui pregar a tua palavra. Com ele eu fiz isso, com ele eu libertei, com ele toma tudo para ti. Ou seja, eu sempre tive a legitimidade e eu nunca tive a possessividade. É teu. Está entendendo? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você já teve a infelicidade de ver alguém imitando o pastor Marcos Feliciano pregando? Não é estranho? É estranho, amados. É estranho porque é como uma luva que cai errada. É como uma túnica que fica torta. Não foi feito para ele. Ele não tem a legitimidade e ele quer ter a possessão à força. Não combina, não cola. Sabe, é estranho no mínimo. E aí eu já começo a te entregar uma curiosidade, sem fugir desse tema. É por isso que os invejosos têm inveja de você. Aí você fica, não, mas eu não tenho nada, tenho inveja de quê? É justamente por isso. Sabe por quê? Os irmãos de José tinham ódio de José. Não era porque José era bonzão, não, porque eles podiam rasgar a túnica, podiam molhar ela de sangue, mas nunca aquela túnica servia no corpo deles, porque aquela túnica foi confeccionada para José. Aquilo que Deus te deu é para você, não é para o outro. Então, é por isso que o invejoso fica com raiva. Eu nunca vou orar como uma irmã ora, eu nunca vou pregar como uma irmã prega, eu nunca vou cantar como uma irmã canta. Eu nunca vou evangelizar como uma irmã evangeliza. Não foi feito para mim. Isso é uma faca no coração daquele que é invejoso. Entendeu? Então, amados, mas aí quando você tem, então eu tenho uma legitimidade, mas eu não posso ter de forma alguma a possessão sobre o meu talento.
porque senão isso vai te levar a um problema muito maior. Eu quero usar as palavras da doutora Edmeia Williams. Ela fala algo muito importante acerca disso. Ela diz o seguinte: aí o cara, não chama nem de pregador, aí o cara vai cobrar, não é oferta, é cobrar 7 mil para pregar num encontro. Ou seja, ele vai cobrar para usar um talento que não é dele, para estudar uma palavra que não é dele, para ir numa igreja que não é dele, para pegar para membros que não é dele. Qual é? O talento não é seu, nada é do homem, é do Senhor. Aí eu vejo pessoas, grupos de levitas, não, eu só vou pregar no congresso se tiver um hotel de frente para Ponta Negra, onde que no meu camarim tenha rosas vermelhas com toalhas perfumadas, com uma lista que tem que cumprir. Ei, que é isso? O talento não é seu. Quando nós começamos a entender isso, amados, nós só vamos andar aonde o Senhor quer que nós andemos. Quando eu recebo o convite: Senhor, é da tua vontade que eu vá lá? Qual a palavra que será ministrada lá? Qual é o louvor que será entoado lá? Tudo tem que ser da vontade do Senhor. Eu não posso ir num lugar porque lá eles batem palma, porque lá eles gostam de mim. Não. E para finalizar esse assunto, quero te dar um último exemplo. Imagina se esse Senhor voltasse um pouquinho antes e ele dissesse assim: olha, servo, eu te dei o talento para você usar na cidade X, mas agora eu quero que você use ele na cidade Y. Você consegue imaginar a resposta desse servo? Ele dizendo assim: sabe o que é, Senhor? É que tu me deste esse talento, rapaz. E aí eu comecei a prosperar no meio desse povo, ao ponto desse povo não viver mais sem mim. Eu sou insubstituível. Se o Senhor fosse responder, ele falaria: como é que é, meu filho? De uma coisa, o talento não é teu. Você vai pregar aonde quer que eu te mande, você vai cantar aonde quer que eu te mande, e muitas das vezes você precisa ir onde você não quer. Mas você precisa sempre estar aonde o Senhor quer que você esteja. Amém? Amém. Se não, amados, você pode estar ganhando 10, 100, 500 almas por dia. Mas se você pensa que você é insubstituível, você já perdeu a legitimidade pelo seu talento por causa da possessão. Vou parar de falar sobre isso. Aí, amados, depois da distribuição dos talentos, todos eles partem para ganhar esses talentos, mais talentos, para fazer esses talentos prosperar. Mas isso, amados, no mundo do negócio é muito difícil. É muito difícil investir. Sabe por quê? Quando você investe, existe algo que anda com você. Você tem que carregar. Você vai falar assim, ó, eu vou investir. Aí você tem que chamar alguém. Sabe quem é? O risco. E lá vem o risco. E o risco, ele carrega outro com ele nas costas. É chamado o medo. Aí o medo vai ter que me carregar. Aí o risco vai falar o seguinte: vai me encarar? Tudo tem risco, amados. Tudo tem risco. Vou te dar um exemplo para você entender bem fácil. Quando os pastores dessa igreja receberam o chamado para abrir e estar à frente dessa obra, teve um risco. Qual? Risco de negócios, riscos financeiros, riscos emocionais, riscos sociais. Tudo tem risco. Quer você queira encarar o risco e encarar o medo. O medo vai te fazer paralisar ou te impulsionar para o teu alvo. Você está entendendo? Tudo tem risco. O risco sempre existirá. Amém? Quando eu leio essa parábola, eu acho muito engraçado isso. Porque ele diz assim: aquele que tinha 5, ganhou mais 5. E aquele que tinha 2, ganhou mais 2. Parece tão fácil isso, né? Amados, eles tiveram 100% de lucro. 100% de lucro no mundo dos negócios, o pastor Nobre sabe bem disso. Se eu compro uma caixa de bombom, que o bombom sai a 8 centavos, para eu vender a 10 centavos e eu obter meu lucro, eu vou precisar vender 1 ou 2 caixas para tirar aquilo que eu gastei e um pouquinho de lucro. Para eu ter 100% de lucro, eu vou ter que diminuir os meus gastos, aumentar a minha venda, orar para que todo mundo me pague bem e eu vender no mínimo 10 caixas. Você está entendendo? É muito difícil investir e ainda assim ganhar 100% de lucro. Isso me leva a entender que não foi fácil.
Não foi fácil. Eu imagino que aqueles dois, aquele que tinha 5, pode ter invertido um talento. Eu ganhei 5 talentos, investi 1, perdi, estou com 4 talentos, meu Deus. Aí ele vai e inverte mais um talento, e ele ganha 3, ou seja, ora está ganhando e ora está perdendo. O mundo dos negócios é assim, ora você está ganhando e ora você está perdendo. O que você precisa fazer é investir certo. Esse é o ponto que precisamos chegar. Nós precisamos investir certo em nosso talento, senão o nosso talento fica parado, ou então ele cresce só um pouquinho, podendo estar crescendo a 100% de lucro para o Senhor. Quero te dar um exemplo para você entender facilmente. Imagine que aquele cara que ele teve 5 talentos, ele, com 2 talentos dele, ele comprou a melhor safra de trigo. Só que ele foi vender numa cidade que estava farta de trigo. Ele ia obter sucesso? Não. Porque o seu trigo era ruim? Jamais. O que ele precisava era de um direcionamento do Senhor para saber aonde ele deveria entregar aqueles trigos. Agora, troca trigo por palavra. Você está cheio de palavra e você vai num lugar onde as pessoas já estão bem alimentadas, fartas da palavra. Você vai ter sucesso? Não. Você precisa pedir do Senhor aonde estão necessitados de palavra. E assim Ele vai te direcionar. Porque assim nós estamos fazendo. Nós estamos nesse lugar entregando palavra, palavra, palavra para fazer crescer a 100% para o Senhor. Amém? Então nós precisamos investir certo. Para investir certo, você precisa de sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 5, vai dizer o seguinte: algum de vocês estão precisando de sabedoria? Peça para o Senhor, Ele vai te dar livremente de bom grado. Então que nessa noite o Senhor entregue sabedoria sobre a sua vida, sabedoria para você crescer em todas as áreas da sua vida, para que o teu talento ele cresça. Amém? Amém. Aí, amados, às vezes eu fico pensando, olha o que eu fico pensando. Quando aquele Senhor, ele saiu daquela cidade, né, daquela terra para ser coroado, a Bíblia vai relatar que ele demorou para voltar. Ele demorou para voltar. E eu fico pensando, o que aquele cara que não usou o seu talento ficou fazendo? Porque enterrar o talento, amado, é coisa de meia hora. Abre um buraco, enterra o talento, tampo e pronto. E aí, o Senhor vai demorar e demorar para voltar. O que esse cara ficou fazendo? Eu não sei, mas eu já posso imaginar que aquele cara que ficou com 2 talentos estava no sol de meio-dia, sabe, cansado, sobrecarregado, enfadado fisicamente, espiritualmente, comprando ora, trigo, azeite, fermento, tentando negociar lá na beira de Jerusalém, cansado, esperando fazer negócios. E quando ele olha para o lado, quem que passa? Quem que passa no sol de meio-dia? Aquele que deixou o seu talento enterrado, bocejando, como quem acabou de acordar, sem fazer nada. Amados, nós não somos de ferro. O primeiro pensamento que nós pensamos é: poxa, eu estou aqui cansado, fadigado, cansado para tentar fazer tudo do melhor para o Senhor, e tem outro aí, ó, que tem talento, mas não está fazendo nada. Ah, não, eu vou para casa tomar um banho, ligar meu ar-condicionado e vou dormir. Se ele vai ser salvo também? Amados, o Senhor quer te dizer nessa noite: não olhei para essas pessoas. Sabe, Paulo, ele vai dizer isso muito bem. Ele vai dizer o seguinte: olha, de uma coisa eu faço, eu não olho para trás, mas eu sigo em frente com o meu alvo, Jesus Cristo. Permaneça no seu alvo, mano. Permaneça no seu alvo. Aquele que não está fazendo nada para o Senhor, aquele que se enterrou o seu talento, o Senhor justará contas. Não perca o seu foco, é este ponto que eu quero te dizer. Não perca o seu foco com aquele que não está fazendo nada para o Senhor. Não se compare a essa pessoa. Permaneça firme no chamado, permaneça firme no alvo. Sabe, todos os dias o Senhor tem me incomodado. E esse ano mais ainda,
E esse mês mais ainda, e essa semana mais ainda, eu te explico por quê. Nessa semana eu vou completar 9 anos que eu me converti. 9 anos, amados, eu tenho orgulho de dizer aquilo que o Senhor transformou a minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele Ele fez na minha vida, mas eu tenho vergonha de dizer, 9 anos, meu Deus, o que eu fiz para o Senhor? Só isso eu estou fazendo? Eu preciso fazer muito mais. Logo, logo o Senhor vem. E o que eu vou entregar para o Senhor? Ele merece muito mais. Ele merece muito mais. Eu o amo e eu quero dar para Ele muitos talentos. Sabe por quê, amados? Porque vai chegar um dia que é chamado a prestação de contas. Eita, chega agora. Ai, Deus. E a prestação de contas, aquele Senhor volta. E quando Ele volta, forma a fileira. E aí vem o primeiro. Senhor, Tu me deste 5 talentos. E eu granjeei mais 5. Primeiro que se eu fosse o Senhor, eu ia falar, como é que é, rapaz? Granjeou? O que é isso? Granjeou. O que significa granjear? Sabe o que significa? Obter com trabalho, obter com esforço, plantar, cultivar. É uma coisa que dá trabalho mesmo, sabe? Não é aquilo que no piscar de mágica apareceu. Não, Senhor, eu suei para te entregar, em outras palavras. Eu suei para te entregar, está aqui, ó, mais 5. Aí o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Aí vem o segundo, Senhor, Tu me deste 2 talentos, e eu granjeei mais 2. E aí ele falou a mesma coisa, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Peraí, ele poderia dizer, não, mas o meu servo primeiro me conseguiu 10 talentos no total. Não, o Senhor vai pesar aquilo que Ele te deu, ou seja, o teu talento, com a tua capacidade versus o teu esforço. E nisso será colocado na balança. E assim será uma medida justa. Amém? Mas aí eu quero chamar a atenção para o terceiro e último servo. Ele vai chegar e dizer assim, Senhor, eu te conheço. Eu te conheço. E eu sei que tu és um homem duro. Por isso eu fiquei atemorizado e escondi o teu talento. Atemorizado vem da palavra receoso, que significa deixar de fazer alguma coisa por medo da consequência. Mas aí o Senhor vai falar algo que muda tudo. O Senhor vai te dizer assim, o Senhor disse para aquele servo assim, servo mau, por que então não colocastes este meu talento para os banqueiros? Assim quando eu voltasse, eu teria o meu com juros. Aí você pensa, o que tem a ver? Deus já mete banqueiro no meio dessa história. E eu vou te dizer porque é simples, é fácil, amados. Sabe por quê? No mundo dos negócios, existem 2 tipos de investimento. O investimento com alto risco e com baixo risco. Alto risco, você tem a possibilidade gigantesca de ganhar muito, mas também de perder. E aquele baixo risco, ou seja, você investe, sabe que vai receber pouco, mas é seguro. Antigamente, infelizmente hoje não, porque nós estamos vivendo uma breve crise, mas antigamente eu ouvia muitas pessoas falando o seguinte, eu tenho um dinheiro guardado e eu quero investir. Aí a pessoa comprava terreno, comprava casa e alugava, ou seja, alto risco, mas era um risco certeiro, era uma volta certeira, mas a longo prazo. Só que existe e sempre existiu um outro tipo de investimento. Qual? Baixo risco. Eu coloco no banco. Antigamente se chamava banco, hoje a gente chama de poupança, né? Eu vou colocar na poupança e ali vai me render um pouquinho, mas vai render com segurança. Então, para você ter uma ideia, a poupança hoje, ela rende 0,55, 0,58 ao mês. Vou te dar um exemplo para entender melhor. Se você colocar R$1.000 em janeiro e não mexer nele, em dezembro você vai arrecadar de juros R$ 65 a R$ 88, mais os seus 1.000, lógico. É pouco.
Ou seja, no mundo dos negócios, nós vimos isso como o mínimo. O mínimo de esforço, o mínimo de risco. O que aquele servo precisava fazer? Somente ir lá no banco uma vez. Jesus arrecadaria o mínimo, mas é isso que ele estava falando. Se você não quer fazer nada, faça pelo menos o mínimo, porque aquilo que está sobre a tua vida é muito valioso. Sabe o que é o mínimo para quem tem o talento de ministrar a palavra de Deus? É você ter pelo menos uma palavra na tua boca, independente da circunstância. Sabe o que é o mínimo para quem tem o talento de ser levita? É você ter palavras na sua boca, canções na sua boca, independente da circunstância que você está vivendo. Sabe o que é o mínimo para quem tem o talento da libertação? É você jejuar e orar pelo menos 2, 3 vezes na semana, para você estar preparado para as situações básicas que possam existir. Sabe qual é o mínimo para quem tem um ministério de intercessão? É você ter um raio de oração de no mínimo 30 a 50 metros, cobrindo a sua casa, sua rua e seus pastores. E quanto mais você ora, mais você cresce, mais ruas, mais bairros, mais país, mais nações você alcança. Mas se não puder fazer, faça o mínimo, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu li um artigo muito interessante, científico, que diz que o nosso corpo, ele foi feito não para ficar parado, mas para estar em movimento. Nós não podemos ficar parados. E isso justifica nós não conseguirmos dormir em pé. Nós não conseguimos dormir sentado. Nós temos dificuldades para dormir deitado. Já pensou nisso? Você precisa de um colchão nem duro nem mole. Você precisa de um travesseiro sobre a sua cabeça. Você precisa de um travesseiro sobre as suas pernas. Tudo para você dormir. Dificuldade para relaxar. Por quê? Você foi feito para se movimentar. Faça alguma coisa. Amém? Porque senão, nós chegamos no último ponto. Estamos acabando, amém? E com isso eu quero fazer uma pergunta para você. Qual desses servos entregaram a menos ao Senhor? Nenhum. O primeiro entregou mais 5 talentos. O segundo, ele entregou mais 2 talentos. E o último, ele entregou 1 talento. Ele não entregou a menos. Ele poderia até falar com Deus: poxa, Senhor, mas o Senhor não perdeu nenhum talento. Nessa história toda, o Senhor está positivo. Eu só te entreguei aquilo que tu me deste. Era, balança 1 a 1. Não perdeu nada. Ficou na mesma, né? Que chama? Ficou na mesma, 1 a 1. Mas a diferença é que grandes empreendedores não aceitam perder. Não aceitam perder. É por isso que nós vimos no máximo a pessoa entregar o mesmo, mas a menos não. A menos não pode. Porque o Senhor, Ele não aceita perder. E foi justamente por isso que eu encontrei essa passagem. Em uma das nossas lutas, nós perguntamos ao Senhor: Senhor, já podemos desistir? Já podemos parar? Porque a carne almeja por desistir. A carne já almeja como seria se aquela tribulação não continuasse com você. Mas aí o Senhor nos entrega essa palavra e diz: meu filho, quantos dele me entregaram a menos? Nenhum. Ou seja, eu não aceito desistir. O sonho não acabou, o talento não acabou, a promessa não acabou. Continua, eu sou contigo nesta luta. O talento não acabou. Não desista. Esta é a maior palavra que eu posso deixar para você essa noite. Não desista. Não desista, porque o Senhor não aceita perder. Eu vim nessa noite entregar uma palavra de Deus acerca da tua vida. Os talentos na qual o Senhor te deu é por legitimidade do Pai para a sua vida, conforme a sua capacidade. Homem nenhum pode revogar, só Deus. E Deus diz: não desista, não desista, não desista.
Se hoje o Senhor te deu um marido, não desista dele. Se hoje o Senhor te deu uma esposa, não desista dela. Se hoje o Senhor te deu os filhos, não desista dele. Se hoje o Senhor te deu uma graduação, não desista dela. Se hoje o Senhor te deu um talento, não desista dele. Se hoje o Senhor te deu um dom, não desista dele. Se hoje o Senhor te deu essa igreja, não desista dela. Tudo que o Senhor te deu, não desista. Agarre. Amém? Se põe de pé, amados, em nome de Jesus. O Senhor não aceita perder. Jeová Sabaote é o Senhor dos exércitos. Ele é que luta contigo. Ele está na tua frente. Ele peleja as tuas batalhas. Nessa noite o Senhor vai derramar sobre a tua vida convicção para você continuar o chamado, para você continuar essa luta. Hoje o Senhor vai te derramar sabedoria para fazer com que o teu talento prospere. Hoje o Senhor vai te dar força, coragem para amanhã levantar e vencer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, meu Deus, o fruto da Tua palavra. Senhor, nessa noite eu te peço, derrama da Tua convicção, assim como Tu derramaste na vida de Paulo, aonde ele não temia, aonde quer que ele fosse, Tu eras com ele, seja com este povo, aonde quer que eles venham andar, eles venham conquistar, aonde quer que eles venham pisar, venha ser deles por herança Tua, por legitimidade Tua. Sim, Deus, em nome de Jesus eu te peço sabedoria para esse ministério, sabedoria sobre os nossos talentos, para que nós venhamos, Senhor Deus, a dar ao Senhor o melhor, para que nós venhamos a dar 100% de lucro, Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite coragem para continuar, coragem para lutar, que o Senhor possa renovar as nossas forças nessa noite, que o Senhor derrame graça sobre essa noite, graça sobre a tua vida, graça sobre a tua casa, graça sobre os talentos na qual Ele te deu, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.